mas isso vai de encontro com, só para a gente relembrar que esse relatório, ele foi dado, tá, pelo World Economic Forum, e ele apontou aí as 15 soft skills do futuro do trabalho, e isso não somente para quem vai trabalhar em mercado de trabalho, mas num todo, no mundo como um todo. Então, só para a gente entender o que é soft skill, é aquilo que a gente não coloca no currículo, e está linkado a aptidões mentais, emocionais e sociais, e elas são facilmente qualificáveis. Basicamente, resolução de problemas de formas criativas. E o hard skill, para a gente ter aí uma comparação, é aquilo que a gente coloca no currículo, né, que são aquilo que a gente estudou, né, nossas capacidades técnicas, certificações, qualificações, né. Então, quais são esses soft skills, né, esses 15 soft skills? E aí eu não vou entrar em detalhes em todos eles, porque a gente falou um pouco sobre eles no encontro passado, mas é só para a gente entender que criatividade aqui é iniciativa, pensamento crítico, tudo aquilo que a gente comentou no encontro passado, e de uma forma, eu condensei isso baseado num conceito até de criatividade do Murilo Gun, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei todas essas 15 habilidades e tentei jogar nesse resumo das 5 principais habilidades. Então, de 15, eu condensei em 5, exatamente porque muitas dessas elas estão interligadas, tá? Então, eu vou dar esse guia aqui para vocês, esse PDF, só para a gente poder, para que vocês, né, possam escrever, mais uma vez, né, lembrando, como aprender a aprender. No encontro passado, tem a ver sobre, né, ter o copo vazio, né, a mente aberta, para que a gente possa aprender, esquecer o que a gente sabe sobre o assunto, para que a gente possa começar do zero, e também ter a parte de pensar em quem eu vou passar essas informações, esses conhecimentos, pensar em quem eu vou ensinar no início da aula, já ajuda você a ligar neurônios diferentes aí para que você possa absorver esse conteúdo. Então, a primeira habilidade é o autoconhecimento e a inteligência emocional, e envolve conectar-se consigo mesmo, está dentro da área do autoconhecimento, administrar emoções, controlar medos e dominar hábitos. A segunda principal habilidade do futuro é a inteligência interpessoal, diferente da inteligência de autoconhecimento. A interpessoal se concentra em compreender os outros, os desejos, as intenções, valores, pensamentos e emoções. A empatia, né, uma das principais emoções para ajudar na interpessoal é a empatia. Essa habilidade é crucial para as relações pessoais e profissionais, intimamente ligada à liderança. Inteligência emocional e interpessoal não são muito estudadas ou valorizadas, parte devido ao preconceito contra os livros de autoajuda. No entanto, são essenciais para o futuro da humanidade, e muitos têm mudado o foco, né, eles têm colocado dentro de outras categorias, e a psicologia tem estudado muito isso também. A terceira é a inteligência criativa, e criatividade talvez é a principal e a mais crucial na resolução de novos problemas, e a habilidade mais importante entre as 5, que é a criatividade, oferece oportunidades, soluções e um mundo que está em constante mudança. A quarta inteligência, né, principal aí é a inteligência artificial, é a capacidade de interagir com as máquinas, compreender a tecnologia e seu potencial é importante, e desenvolver uma relação saudável com a tecnologia é essencial. Então, umas ferramentas que eu coloquei aqui para a gente começar a treinar isso, essa troca com a máquina, a pedir para a máquina fazer coisas para nós, é usar os assistentes virtuais com mais frequência, como a Amazon Alexa, o Google Assistant e a Siri. Eles têm em formato, né, não sei quem já viu, ou quem já tem em casa, não sei quem pode colocar aqui no chat para mim, quem já tem em casa um assistente virtual, que é aqueles, vou colocar aqui, assistente virtual da Alexa. Assistente virtual Alexa. Eles são esses, vou colocar essas imagens aqui, são diferentes, né? São geralmente esses assistentes aqui, né? O Google não tem no Brasil em português, por isso que você não vê muito o assistente virtual físico, né? Esse robozinho dentro de casa do Google aqui no Brasil. Porque não sei por que o Google não trouxe a versão dele em português e só tem OK Google nos Estados Unidos. Então, para o português, né? Então, é pouco usado aqui. Então, o mais utilizado no Brasil é a geração do Alexa. Então, tem uns que são mais, né, atualizados, onde essa câmerazinha, esse aqui que é o mais atual.
essa câmerazinha, ela te segue, então você vai para um lado, vai para o outro, então você pode conversar com alguém na cozinha, fazendo várias coisas, e a câmera vai te seguindo, então é bem interessante, e ele tem a função de você pedir para a Alexa fazer pesquisa para você. Algumas lâmpadas inteligentes estão linkadas à tecnologia da Alexa, então você chega em casa, Alexa, liga a luz, aí ela liga a luz, ou às vezes você tem uma função específica, cheguei em casa, e aí ela liga a luz, liga a TV, liga a sua máquina de café, tem máquinas que já estão com os assistentes embutidos, e elas estão linkando aos assistentes virtuais, né? São as casas inteligentes. Então, é bem interessante esse conceito, ele ainda tem muita coisa a evoluir, principalmente porque eles estão colocando a inteligência artificial agora, nesses assistentes, né, que antes era só uma programação, e agora eles estão ficando mais inteligentes de fato, e a Alexa é muito boa, mas você pode ter esses assistentes no seu celular, mesmo não tendo o robozinho em casa. Então, você pode instalar a Alexa ou o Google Assistente, ou mesmo para quem tem o iPhone, a própria Siri, né? Então, você já se acostumar, quando você tem que colocar alguma coisa na sua agenda, chamar a Siri para que ela possa colocar aquilo a Siri, coloca isso na minha agenda, e aí ela vai lá e coloca na sua agenda. Então, é um treino exatamente para que você possa ter esse costume, porque muito em breve, todas as nossas trocas e nossos relacionamentos com as máquinas vai ser muito por áudio. Então, treinar o fato de que a gente tem que saber como pedir é bem interessante. E no início, agora que as máquinas às vezes não entendem o que você fala, ou às vezes você fala de um jeito e corta, é um treino muito interessante. Então, uma das coisas que eu faço quando eu for ligar para alguém, eu já peço, né? Geralmente eu fico de fone na rua, eu não pego mais o meu celular, eu simplesmente ativo a Siri e peço para ela ligar para a pessoa que eu preciso ligar. Então, Siri, liga para tal pessoa, e ela imediatamente faz essa ligação. Então, esse hábito, né? São coisas simples, mas eu acho que esse hábito é importante nessa primeira etapa. A Adriana falou que oferecem também cortinas com a Alexa, né, de fechar, abrir cortina e tudo. Eu acho essas casas... Eu não tenho isso, eu não tenho nenhum robozinho aqui em casa, exatamente porque eu tenho um pouco de... pouca paciência com máquinas que não são muito boas. Então, no início, eles ainda tinham muitos erros, e aquilo me deixava muito frustrada. Então, eu pedi uma música, ela entendia a outra, e aquilo me dava um negócio. Então, eu não tive isso em casa, até hoje não tenho, mas vira e mexe, eu vou nessas lojas de tecnologia, e eu fico testando a máquina. Falo, nossa, agora está melhor, né? E aí eu vou fazendo vários testes. Então, enquanto isso, eu faço com os aplicativos que eu tenho aqui no meu celular. Uma coisa legal que você pode fazer com o Alexa, deixa eu ver, a Tatiana aqui, em Londres, as pessoas usam muito porque moram sozinhas e sentem que estão com companhia. Sem dúvida, você pode pedir para ela contar uma piada para você. A Alexa, inclusive, ela é super alternativa. Você pode pedir para ela fazer a voz do Michael Jackson, você pode pedir para ela soltar um arroto, um pum, ela é bem alternativa, e ela faz mesmo, ela te dá o barulho, é um negócio bem, as crianças amam, quem tem criança em casa é uma diversão. Obviamente você tem que reduzir o tempo aí com a Alexa, porque, né, senão fica ali conversando com a Alexa o tempo todo, o tempo de máquina, né? Uma coisa legal que você pode fazer já testar essa parte da Alexa como o seu assistente virtual, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, deixa eu só colocar aqui a minha tela para eu compartilhar com vocês no meu celular, e depois a gente volta a continuar os outros elementos aqui, tá? Então, uma coisa que eu gosto de fazer com a minha Alexa, tem o Kindle, certo? Então, muitas pessoas não sabem que você pode importar PDF, né? Esse é o livro que estou terminando aqui, eu estava aberto. Você pode importar PDF de qualquer lugar dentro do Kindle. Então, por exemplo, você coloca aqui no maisinho, né, do lado do explorar, aqui embaixo, né, onde eu estou colocando aqui embaixo no mais, e aí você vai nas configurações do seu Kindle. E pouca gente sabe que tem um e-mail, tá vendo aqui? Enviar para endereço de e-mail do Kindle. Você está vendo esse e-mail aqui embaixo?
Deixa eu só tentar sublinhar ele aqui embaixo, tá vendo? E você pode copiar esse e-mail do Kindle, e você vai e coloca qualquer PDF que você tiver. Vou pegar aqui os meus arquivos, por exemplo, esse e-book aqui que eu tenho do Segundo Cérebro, eu abri ele aqui, eu posso clicar para enviar, né, que é essa setinha, geralmente essa setinha aqui de baixo você envia para qualquer lugar, e aí você vai colocar no e-mail, e eu vou colocar o e-mail do Kindle, que eu copiei lá. Se ele não copiar aqui, eu posso copiar de outra forma, tá? Mas geralmente eu coloco o e-mail aqui daquele Kindle, e eu envio, não preciso de assunto nem nada, e eu só envio para lá. E aí o Kindle vai reconhecer aquele PDF, e eu vou poder abrir ele aqui, e aí eu posso pedir, né, ele vai abrir um dos meus PDFs aqui, ele vai abrir, alguns desses PDFs que eu tenho aqui são importados dessa forma. E aí eu posso pedir para a Alexa, a minha Alexa está aqui, ela ler para mim, então reproduzir. Aqui está todos os meus livros, e eu posso pedir no último, a reprodução recente, né, está aqui, mas eu posso pedir para ela reproduzir outros livros, porque ela vem para cá, né, na minha livraria do Kindle. Então, ela vai lá e começa a ler o livro para mim. Então, isso é uma coisa muito legal de esse device. Então, qualquer PDF que você tiver, ela só não está lendo agora porque eu estou linkada ao Zoom, né? E o Zoom, ele não linka áudio se eu estou linkada ao Zoom, mas ela estaria lendo se o meu aplicativo não tivesse linkado aqui ao Zoom, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Então, é uma forma de você pegar o seu assistente para ler conteúdos para você. E eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso, né, de você facilitar o seu acesso à aprendizagem usando formas de leitura diferente e dinâmica, né? Então, isso é muito bacana. A Cíntia falou que usa muito Kindle, mas não sabia que podia fazer isso. Então, assim, você atrela o seu Alexa, e o Kindle tem que estar instalado no mesmo celular, e o Alexa, ele reconhece os seus livros, e qualquer livro que tiver na sua biblioteca do Kindle, ela pode ler para você, e o livro inteiro, né? Então, você não precisa mais ter que ficar colocando o conteúdo dentro de algum lugar e pedir para ler, né? Então, ele já reconhece de forma completa. Então, você envia, sim, o livro do Kindle para o seu e-mail do Kindle. Todo mundo tem um e-mail do Kindle, tá? Então, isso é importante. Você vai descobrir o seu e-mail do Kindle, entrando dentro do Kindle, na parte de mais, do lado de explorar, tem a parte mais, e tem lá configurações. Das configurações, você vai ver lá o seu e-mail único do Kindle. Cada um tem um e-mail único. E qualquer PDF que você enviar para esse e-mail único que você já tem, que o Kindle, ele é adaptado para isso. É só enviar para aquele e-mail e você recebe qualquer PDF, você é transformado para a sua biblioteca do Kindle. Não somente aquilo que você compra pela Amazon, mas qualquer coisa que você quiser importar para dentro da biblioteca. Então é bem legal, tá? Então vamos voltar aqui para entender um pouco mais sobre essas dinâmicas da criatividade. E então, a outra habilidade futura é aprender ao longo da vida. Então, a gente acabou de falar sobre conversar com as máquinas, então ter o hábito de conversar com as máquinas sobre esses pequenos assistentes, né, pedir coisinhas para os assistentes, e aprender ao longo da vida, que é o conceito lifelong learning. Se você ainda não ouviu falar sobre esse conceito, você vai ouvir, com certeza, muito em breve, porque está sendo bem falado, né? Aprender a aprender, e o conceito de estar sempre aprendendo, ou seja, o aprendizado deve fazer parte da nossa rotina, nosso hábito, do nosso sistema, né, de vivência, né? O que eu faço pela manhã, à tarde e à noite. Dentro desse processo, eu não vou somente produzir e viver. Eu preciso colocar o lifelong learning, porque se eu não tiver esse hábito, isso vai me fazer muito falta, porque ele está dentro das 5 habilidades de resumo, né, dessas habilidades do futuro, dessa inteligência. Então, resumo das 5 habilidades: inteligência emocional, inteligência interpessoal com o outro, inteligência criativa, resolução de problemas, inteligência artificial, que é a nossa relação com as máquinas, e inteligência de aprendizagem. Então, curiosidade, ao invés do medo, é o berço da criatividade. Então, você vai trocar o seu medo por curiosidade. Tudo aquilo que a gente tem medo do que vai vir, medo do que vai... A gente precisa substituir pela curiosidade. E a curiosidade é onde tudo vai se conectar.
E o que é a criatividade? É quando a gente conecta mundos. E eu coloquei aqui a referência da exposição David Bowie, porque eu tive essa oportunidade de trabalhar na exposição de David Bowie, inclusive foi a primeira exposição fora de Londres, né, que é o Albert in Victoria, em Londres, é um museu que retém os direitos e o acervo do David Bowie, e a gente fez um acordo com eles, e a gente conseguiu trazer a exposição antes do MoMA, antes de Nova York. Inclusive o pessoal de Nova York foi muito irritado, porque a gente recebeu essa exposição com exclusividade no mundo inteiro. Pouca gente sabe disso, mas a gente teve aqui no Brasil em primeiro lugar. E uma das coisas que eu lembro muito ao trabalhar com a equipe, e muitos dos vídeos que a gente recebeu eram vídeos bem exclusivos, né, e não tinham acesso a nenhum outro lugar. O David Bowie, ele falava muito sobre o processo criativo dele, que era ele entrando, ele ainda não era famoso, e ele entrava no metrô de Londres e ele lia sobre a física quântica. Ele não entendia nada sobre física quântica, mas isso não era a intenção dele. A intenção dele era fazer sentido com a bagagem que ele já tinha, que era uma bagagem mais voltada para música, mais voltada para a questão de outros tipos de poesia, né? Até ele gostava muito de pintar também. Então, ele olhava para a física quântica e tentava fazer sentido, seja 1% do que estava escrito naquele livro, mas também com aquilo que ele já tinha. Ou seja, ele estava tentando conectar mundos. E é exatamente o processo de curiosidade com mundos que você não conhece que lhe dá novas ideias e soluções de problemas. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, né, que o quanto ele era um artista, né, que fazia isso de forma muito natural, e isso é um treino também, né. Outra referência é desse livro aqui, chama Not Invented Here, deixa eu só colocar uma tela maior aqui para vocês. Esse livro, ele traz várias, não precisa exatamente comprar esse livro, mas é só para você entender o conceito dele. São inovações entre indústrias. Então, eu trabalhei muitos anos com a Cor, que ela trabalha com museus, né? Museus, não, desculpa, hotéis, e eu fazia conteúdo audiovisual para eles. E eles pegavam lá nos treinamentos conceitos da Disney, de atendimento ao cliente da Disney para o hotel. Muito fez isso também, outros, o pessoal de hospitais, né, eu também, quando eu trabalhava na USP, eu trabalhei muito com o pessoal dos Doutores da Alegria, que veio do conceito do Pat Adams, né, daquele filme do Robin Williams, ele de fato existiu, e eles também tinham muito desses conceitos da Disney, de atendimento ao cliente, de recepção, de teatro, e você agregava isso, seja num hotel, seja num hospital. Então, é ter o conceito de que você tem outras indústrias e outros lugares. Um dos conceitos muito legais que tem nesse livro aqui é sobre a criação da cadeira do carro, que você pode ajustar, né? Ela é ajustável. Mas esse conceito veio da guerra, né? Dos caças, onde eles estavam tentando primeiro fazer um estudo para medir o humano médio, onde eles iriam colocar dentro para pilotar esses caças a pessoa que estivesse dentro daquele modelo de corpo. Só que eles começaram a ver, através de pesquisas, que não existe um modelo de corpo, né, um modelo médio. Todos nós somos diferentes, eles não conseguiam colocar alguém lá dentro para fazer uma cápsula única para todos. Então, eles começaram a ter que adaptar né, a cadeira para todo mundo, ou seja, ela tinha que mover para trás, para frente, para o lado, trazer, né? E esse foi o mesmo conceito que a gente usa até hoje dentro do carro. Então, esse é o processo criativo, quando você junta várias coisas de outros lugares que você já não imaginaria, ou seja, pessoas que só estudam aquilo as ideias e conceitos que lhe interessam, temas que lhe interessam, você perde a capacidade de você fazer essas soluções de problemas atrelando a criatividade, tá bom? E ser criativo é mais simples do que parece e pode fazer uma diferença significativa na vida profissional e pessoal, e muitas pessoas ignoram a importância da criatividade devido às noções e estereótipos pré-concebidos. A criatividade não se limita a campos específicos e é uma ferramenta para soluções de problemas na qual todos podem se beneficiar, e é, de fato, um treino. A criatividade de um indivíduo não é determinada por seu talento natural, mas sim por sua capacidade de desaprender comportamentos e hábitos não criativos. É você, por exemplo, fazer um caminho
em um dia e fazer um caminho diferente no outro. Ou você fazer um caminho para determinado lugar que você não tem muita certeza como você vai fazer aquele caminho novamente, mas você tenta puxar da memória e da sua ambientação. Isso também é um treino criativo. As crianças são naturalmente criativas porque têm uma imaginação vívida e não são limitadas por restrições sociais, porque é quando o adulto para de ser criativo, ele começa a pensar no julgamento do outro, logo ele fica com medo, logo, né, é por isso que a gente demora muito para aprender uma língua, porque você fica com medo de falar e ser julgado. Então, o julgamento, quando entra aí, perde totalmente a sua criatividade. À medida que as pessoas envelhecem, elas podem experimentar um bloqueio criativo que as impede de imaginar novas combinações. Então, é substituir o curioso, né? Elas substituem o curioso e o duvidoso pelo caminho seguro. E, na verdade, o caminho está na curiosidade e na dúvida de que você não sabe, e tudo bem você errar. A boa notícia é que é possível liberar a criatividade, eliminando bloqueios e adotando a combinação de ideias e conceitos existentes. E essas soluções criativas vêm da combinação de elementos ou referências existentes de maneiras novas e únicas. Ou seja, não é uma criação de algo que não existe, é a junção de coisas que já existem, é uma colcha de retalhos. Se você pensar, criatividade é uma colcha de retalhos. Quem faz muito bem isso é o diretor de cinema Quentin Tarantino. Ele vê muito filme antigo japonês, muito oriental, da década de 50, 60, e ele ele pega aqueles elementos, coloca com um cinema novo, coloca vários artistas conhecidos, e ele faz uma junção desses novos elementos e cria os filmes. Ele faz isso quase como um conceito matemático, né? Ele faz isso consistentemente, virou a identidade dele fazer isso. Então, reorganizar elementos existentes de maneiras inovadoras. Toda ideia criativa é resultado do repertório da pessoa, ou seja, quanto mais você lê, quanto mais você vê coisas que são, né, você tem tempo, não vou reformular isso, não é ter tempo, é você ter prioridade, porque não é mais sobre questão de ter tempo, você tem tempo para aquilo que você tem prioridade, simples assim. Então, eu tenho um outro livro que eu gosto muito, e eu de vez em quando dou uma lida nele, que chama Lost in Translation. Ele é em português, mas são várias palavras ilustradas, intraduzíveis de todas as partes do mundo. Então, você vai ver aqui uma palavra em holandês, deixa eu só tirar essa tela aqui para você ver. Uma palavra em holandês que eu jamais conseguiria pronunciar essa palavra, e ela fala que literalmente significa política de avestruz. É agir como se a coisa não fosse com você, quando você sabe perfeitamente que algo ruim aconteceu. Então, não foi comigo, aí tem uma palavra para isso, né? E aí eles falam, quando os problemas aparecem, você enterra a sua cabeça na areia, age como se eles não existissem e não se envolve em nada até que tudo volta à normalidade. Então, essa palavra gigantesca que em holandês ela não tem tradução, mas é isso que significa, né? E tem outras palavras, por exemplo, essa Yazus, que não dá mesmo para ler por conta da... É uma piada tão ruim que não resta nada a fazer a não ser rir. Então, Jesus é uma palavra na indonésio, né? Então, tem várias, em galês, Glaswen, né? Então, por que eu vou ler um livro disso? É exatamente para que você possa ter repertório para fazer links. Não é sobre o porquê, o motivo. Eu não vou ter essas palavras, né, o tempo todo na minha cabeça, mas é sobre você dedicar um tempo para que você possa, que nem o David Bowie, ler sobre física quântica. Então, isso pode ser 1 minuto de física quântica, onde você para e fala, nossa, essa palavra literalmente significa sorriso azul, sarcástico e zombador. Glaswen é uma palavra em galês. Então, veja bem, esse é o processo criativo. Curioso, porque, afinal de contas, né, quando eu bati o olho nisso aqui, eu falei, nossa, que curioso. A curiosidade é que me leva para esses lugares, e aí eu acabo sendo essa pessoa de curiosidades universais. Então, a pessoa está falando sobre determinada coisa, o meu cérebro ativa uma coisa que eu vi lá atrás sobre outra coisa, e isso acaba desenvolvendo uma conversa criativa, uma troca, né? Até para poder fazer esse tipo de troca que a gente está tendo aqui é resultado do meu repertório pessoal, né?
Então, que é composto por conhecimentos, experiências e inspirações. Então, a criatividade não é tão complicada quanto parece, e ao adotar uma combinação de ideias, pode-se aprimorar suas habilidades do pensamento criativo. Então, a dica aqui é o TED da Elizabeth Gilbert, que é a autora do livro Eat, Pray, Love, ou Comer, Rezar e Amar. Destaca a crença de escolher o caminho da curiosidade e aceitar o gênio criativo como uma força externa e não pertencente a nós. Eu vou até colocar aqui no chat, caso alguém queira ter esse link para ver depois. É um TED muito legal, muito bonito, inclusive. Eu posso colocar no grupo também, quem não conseguir pegar o link aqui. Mas ela fala sobre o processo de criatividade não atrelado a nós, mas atrelado a um campo onde a gente onde a gente está no nosso processo normal de criação, de fazer os nossos trabalhos, e a gente abre para essa inspiração que vem de fora. E a gente não tem essa responsabilidade o tempo todo de criar uma nova coisa, inventar uma nova coisa, principalmente para quem é escritor, ou alguém que, né, depende de você estar sempre criando alguma coisa nova. Então, é bem interessante esse processo dela. E a gente vai também falar sobre processos, porque parte da criatividade não está sobre você esperar a inspiração, é sobre você saber que existe uma matemática para isso. Então, são 3 práticas que a gente pode aqui já praticar para a criatividade. Então, é a prática de simulações, perguntar e se, e imaginar possíveis cenários. Então, lembrando do nosso encontro passado, eu perguntei para mim mesmo, peraí, e se o nosso mundo real, ele é o reflexo do nosso mundo digital, é o reflexo do nosso mundo real? Então, foi daí que eu trouxe aquele conceito do supermercado digital. Então, como é que a gente está absorvendo conteúdo? Qual é a referência das redes sociais para o nosso mundo real? E eu fui para imaginação. E se? E eu coloquei esse meu conceito na minha cabeça. Obviamente, eu não tinha resposta naquele momento, mas eu estava com aquela pergunta. O que eu posso juntar aqui? Qual é o conceito que eu posso juntar aqui? E dentro de um supermercado, eu tive esse conceito. Puxa, é isso aqui. Esse é o lugar que eu poderia agregar essa forma de consumir conteúdo, como se fosse um mercado digital, dentro de um supermercado, né? Então, esquecer é tão importante quanto lembrar, e nossas crenças, experiências e ambientes moldam nossa maneira de pensar. O mundo está mudando rapidamente, e para nos adaptarmos à nova realidade, devemos mudar a nossa mentalidade. Shoshin, não sei se essa é a pronúncia, significa mente de principiante na filosofia budista, incentiva a mente aberta e o esquecimento temporário de noções pré-concebidas. Isso é muito importante a respeito de mindset, e a referência aqui, não sei se eu acho que eu coloquei mais para frente, do livro Mindset, da Carol Dweck. E explorar é a terceira etapa, é adaptar, ou seja, explorar, adaptar é um músculo e precisa ser exercitado. Então, essa parte da exploração tem a referência aí do desafio do marshmallow. Quem aqui conhece o desafio do marshmallow ou já viu isso em algum lugar? Eu vou deixar, não tem bem, é muito divertido o conceito do marshmallow. Deixa eu colocar aqui para vocês essa tela dessas crianças aqui. Ó. Essas crianças aqui, elas receberam vários, como posso dizer, qual é o nome daqueles, eles falam aqui quais são os itens que eles utilizaram. É macarrão, um marshmallow, 20 fios de espaguete, de macarrão, né, durinho, um rolo de corda, fita adesiva, e eles tinham a missão de construir uma torre, né? Você está vendo aqui que tem uma torre e no final tem um marshmallowzinho aqui, né? Então, é só para vocês visualizarem como é que seria isso. E aí eles dividiram em grupos. Você está vendo que esse grupo aqui, né, eles tinham que testar a torre mais alta. Então, olha só quem é que estava nesse teste, é uma história real, né, compartilhada pelo Matt Snook, ele fez, é um livro, agora não me lembro qual o livro que está escrito isso, né? Sim, é um trabalho em equipe, Cíntia. E eles foram experimentos na Universidade de Stanford, na Califórnia, e em Tóquio, para desvendar essa questão, né, de trabalho em equipe e criatividade. Então, tinha lá nesse grupo, um grupo de CEOs, e se não me engano, esses CEOs era do Silicon Valley, né, ali, algum grupo ali do Google, alguma galera ali, advogados, estudantes de pós-graduação,
e crianças. Então, foram esses grupos, né? E essa investigação foram essas dinâmicas para analisar, né, como é que eles poderiam se organizar, essa capacidade de ser criativos, e as crianças, elas ganharam em primeiro lugar, né? Em último lugar ficou os estudantes de pós-graduação, em terceiro lugar ficou os advogados, em segundo lugar ficou os CEOs, e em primeiro lugar ficou as crianças. E eles tiraram a conclusão é que os estudantes começaram a se organizar de forma estratégica, conversando e compartilhando insights, mas eles tinham um bloqueio que era exatamente quem é o líder. Então, tinha aquele bloqueio do julgamento, como é que a gente vai se portar, como a gente vai, né? Ou seja, a parte social que as crianças não tinham. Elas seguiram um caminho diferente, usaram estratégias que elas não ficavam discutindo antes o que ia acontecer. Cada um ia pegando material, ia montando junto, ia se adaptando à medida que aquela determinada coisa não funcionava. Eles eram mais rápidos, mais ágeis, né? Ou seja, porque a tarefa também tinha um tempo, né, para acontecer. E ele aponta, né, que a eficiência dos grupos, né, à primeira vista os estudantes pareciam estar trabalhando de forma cooperativa, mas o que aconteceu ali, segundo os estudos, e principalmente na área da psicologia e administração, era o status management, um tipo de gerenciamento baseado, muitas vezes de forma inconsciente, na obediência e hierarquia, né, que quem não a segue pode ser excluído do grupo. Isso pode ser um empecilho na hora de revelar as capacidades criativas. E as crianças não pensaram nisso, né? Então elas estavam brincando. E essa é a parte mais interessante aqui sobre esse processo. Por isso que eu falo muito que o aprendizado tem a ver com a brincadeira, com as emoções. Lembra que a gente falou sobre, né, os processos de aprendizado? Ele passa sobre a emoção, o fato de você brincar, né? E as descobertas também passam por isso. E eles não gastavam energia pensando em coisas como quem está no comando, quais são as regras. Posso criticar a ideia dos meus colegas? Não tinha esse conceito, né? Então, eles não desperdiçaram essa energia e usaram essa energia para experimentar coisas novas. Então, por isso que eles foram, em primeiro lugar, né? Então, é bem impactante, né? Quando eu li esse estudo, é muito impactante. Você pensar que uma criança vai solucionar um problema mais rápido do que CEOs e graduantes de universidades, né? E advogados, né? Então, é bem curioso esse resultado. Mas uma coisa eu estou avisando que a gente talvez vai passar uns 30 minutinhos do nosso encontro, exatamente porque tem algumas ferramentas no finalzinho, eu estou passando a parte teórica, e a gente vai trazer as partes práticas daqui a pouquinho, tá? Então, a aula vai estar gravada, exatamente para que a gente possa acompanhar, quem não puder ficar aqui com a gente um pouquinho mais adiante, tá bom? Então, só tendo uma atenção específica aqui, é que o acúmulo de conhecimento passivo, quando eu acumulo conhecimento, ele é um ato passivo. Sem a aprendizagem, como a gente comentou que é um ato ativo, ela necessita de ação, esse acúmulo de conhecimento pode levar à estagnação cognitiva. Você fica de fato aquele obeso mental que a gente fala, né? Então, hábitos versus rotina, e talvez esse é um conceito que foi uma das coisas que eu mais, assim, de tudo que eu estudei a respeito do tema, e isso é um conceito que eu já estou colocando em prática há bastante tempo, que é do Nir Erhal. Ele é um professor da Universidade de Stanford e autor do livro Indistraível. Eu fiz uma masterclass com ele já faz alguns anos, e depois reli o livro dele, e ele fala de uma parte sobre o hábito versus a rotina, que para mim é fundamental para a gente fazer essa mudança de mindset, que eu comentei, que inclusive também está no livro da Carol Dweck, que é muito bacana. Se não está por aqui, eu vou colocar para vocês depois o livro. Criar o hábito, em geral, significa esforço. E ninguém quer o esforço, só o hábito. Quero ter o hábito de escrever. Geralmente significa que se tem dificuldade de escrever, mas há o desejo de escrever um livro. Quero ter o hábito de fazer exercício. Significa que se não se gosta de exercitar, mas quer o benefício. Quero acordar mais cedo. Significa querer acordar sem esforço, mesmo não gostando de madrugar. A promessa de transformar algo difícil em hábito é quase impossível. Tentar criar um hábito é uma armadilha. Pensa nisso por um segundo aqui. Peraí, eu quero tentar criar um hábito, mas todo o conceito que eu tenho sobre um hábito é que aquilo é feito sem esforço. Por que é hábito?
é executar um comportamento sem pensar conscientemente, como escovar os dentes, andar de bicicleta. Porém, nem todos os comportamentos podem se tornar hábitos. Alguns requerem esforço e atenção consciente, sendo o oposto do hábito. As pessoas caem na armadilha do hábito ao acreditar que qualquer comportamento deveria ser automático. Em vez de culpar a metodologia, muitas vezes se culpam e desistem antes de estabelecer uma rotina. A expectativa de que uma rotina será fácil é uma ilusão. Rotina é uma série de ações frequentemente repetidas. Todos os hábitos começam com uma rotina, mas nem todas as rotinas se tornam hábitos. E é aí que minha mente falou, opa, isso quebrou o conceito que eu tenho de hábitos e começou a formar outras frestas, né? Gatilhos comuns, como tédio, ansiedade, geralmente ocorrem em tarefas difíceis. O próximo passo é programar e monitorar sua rotina. Ao se libertar da falsa noção de que tudo pode se tornar um hábito, e ao estabelecer uma rotina, encontramos a chave para mudar o nosso comportamento. E aí que eu tenho aqui um conceito que eu gosto muito, que é a desfragmentação da tarefa e a criação de processos. Então, eu vou trazer a referência, né, que é o processo matemático da criação, que eu ouvi do próprio Luiz Caldas. Luiz Caldas, eu entrevistei ele em 2017, para o Museu da Imagem e do Som, para o acervo, e eu fazia parte da equipe, né, de audiovisual que estava presente, e eu, enfim, eu devo ter conhecido todo o pessoal da vanguarda, eu conheci tudo que você possa imaginar na área da música, principalmente também na área da música, na área do cinema. Aqui no Brasil, eu conheci boa parte, e eu fiz várias referências entre os conhecimentos de cada um deles, e eles tinham processos. E eu quero trazer uma coisa a respeito do Luiz Calda. Quem não conhece o Luiz Calda, ele vamos dizer assim, é o que chamam de pai do axé. Ele que desenvolveu o ritmo do axé. É o cara que canta a Tieta do Agreste, ficou muito famoso, ele parou de cantar também por conta do fato de que ele não queria que ninguém ficasse se sentindo mal, mas ele estourou na rádio por conta a Nega do Cabelo Duro, né, a música Fricote, né? Então, ele na década de 80, 90, ele desenvolveu o Axé Music, que até então não existia. E por que eu estou falando sobre ele? Porque ele me ensinou uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é exatamente o processo criativo que ele tem. Esse cara é um gênio. E desde 2013 até hoje, ele cria um álbum por mês. Se você ver na biografia dele, ele tem tantos álbuns aqui. Esse é o último que ele lançou, o último do mês, que é o Sorriso do Samba. Ele mistura várias... inclusive, esse álbum é excelente. Mas ele também já criou álbuns de rock, por exemplo, né? Onde ele lança um disco com melodias completamente diferentes. E, recentemente, eu fui fazer essa pesquisa, ele foi indicado ao Grammy Latino em 2022, e ele tinha sido indicado no ano anterior. E ele fala, para mim, uma coisa maravilhosa, né, aquela coisa toda, mas todo mundo, em geral, grava um disco por ano, enquanto eu faço 12. Nesse cassino musical, eu aposto mais fichas do que outros. E tudo numa boa, qualquer um que vencer será super legal. Eu quero ser o vencedor, mas se não for dessa vez novamente, eu fui indicado consecutiva 2 vezes, já é maravilhoso, né? Então ele fala sobre, durante essa entrevista, ele fala que ele pegou, eu pego uma melodia, ela é o meu colchão, ele usa esse termo, ele é meu colchão, e depois eu vou pegando como se fosse um colchão de outros fragmentos musicais, e eu vou fazendo como uma matemática. E ele fala, se eu depender de estar deitado na minha rede, né, esperando a inspiração vir, já era. É aí que eu só vou criar um álbum por ano e olhe lá. Então, ele subverteu esse método, e eu acredito que esse método, cada um de nós vai encontrar o nosso próprio método, baseado naquilo que a gente quer criar. Então, eu vou dar um meu exemplo, né? O meu exemplo é que eu uso o conceito de desfragmento do disco. Alguém aqui já ouviu falar sobre o desfragmento de um disco antigo? É tipo aqueles discos de pizza de computador. Opa, esse meu círculo não saiu legal. O disco de pizza de computador. Você vai ter lá um programa
ele está aqui, por exemplo, eu tenho o Adobe Photoshop aqui, e aí depois ele vai lá, é um disco, né, que ele fica rodando, hoje tem o SSD, e não existe mais esse conceito físico, né, do disco ficar girando. Geralmente os discos de HD, onde os computadores gravavam as informações, era mais antigo, mais grossão, e tinha um disco físico, era um leitor e um disco físico que ficava girando. Então, você precisava desfragmentar o disco. O que seria isso? Quando o computador ele grava os arquivos na forma mais antiga do disco, do HD disco, ele não gravava o Photoshop ou o programa que você precisava numa fatia de disco somente. Isso era uma ilusão. O que ele fazia na realidade? Ele gravava um pedaço aqui, depois um pedaço aqui, um pedaço aqui. Onde tinha buracos, ele iria colocando. Então, se um programa, ele lia um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Qual é o problema disso? Que quando o disco rodava, ele tinha que pegar a parte 1 de um lado, e depois o disco rodava de novo a parte 2 do outro, e isso levava mais tempo para o programa abrir. Então, toda vez que você deletava uma foto, a foto está aqui no disco. Mas aí você vai lá e deleta aquela foto, só que ele não deleta por completo, ele deleta um pedaço, aí fica um pedaço em branco. Então ele vai, toda vez que você coloca um arquivo de Word novo, tem um pedaço em branco aqui de 500 kbytes, né, que era o espaço. Eu vou jogar ele aqui do lado daquela foto que ela acabou de deletar. Então começa a ficar uma pizza cheia de buraco de informação, e na hora que você ia puxar um arquivo do seu computador, tem alguns computadores que ainda existem esse disco físico, né? O SSD é só de computadores mais novos, mais fininhos, laptops, né? Aqueles computadores de mesa ainda usam, em geral, esse disco. Ele fica lento, porque quando você pede para abrir um arquivo, ele está em vários lugares do disco. Ou seja, ele gasta muita energia e fica mais lento para abrir aquilo. Então, quando a gente desfragmenta o disco, a gente faz aquele negócio o processo ser mais orgânico. Então, a foto está aqui, o programa está aqui do lado, esse aqui, o outro está tudo certinho aqui do outro lado. Então, na hora dele ler, toda a informação está no mesmo lugar. O que eu quero dizer com isso, né? Que viagem. Eu faço umas coisas dessa também, é um conceito que eu gosto muito. O que eu faço com a minha cabeça? Eu desfragmento ela. Porque, em geral, por exemplo, vou dar um exemplo do meu processo de edição de foto. Né? Como fotógrafo, eu faço um processo de edição de foto. Então, em geral, o que os fotógrafos fazem? Ele pega as fotos que ele tem lá e ele começa a falar, bom, essa foto aqui tá boa. Aí eu vou ajustar o horizonte, eu vou ajustar a cor, eu vou selecionar uma mudança vou colocar talvez um esfumaçado aqui, e ela vai editando tudo o que ela precisa naquela mesma foto. E aí ela passa para a próxima. Quando ela passa para a próxima, ela já está exausta, porque todo o processo que você fez para arrumar o ângulo, para arrumar a cor, para poder ajustar várias questões naquela única foto, o seu disco na sua mente foi para vários lugares para arrumar aquilo. Né? Então, agora eu vou ver o conceito de horizonte, agora eu vou ver o conceito de cor, agora eu vou ver, e aí para ajustar aquela foto, a sua cabeça fala, nossa, que trabalho, eu estou gastando energia nesse trabalho. Então, todo novo trabalho que eu vou fazer, eu olho como eu posso padronizar esse trabalho para que o meu cérebro entenda que eu estou usando o mínimo esforço. E aí que vocês vão entender o que eu estou falando. Se não está sendo claro, por favor, me avisem. Eu simplesmente tenho aquelas 200 fotos para trabalhar, eu simplesmente vou ajustar o horizonte em todas as fotos que eu selecionei. Então, eu seleciono as fotos e depois eu vou ajustar somente o horizonte. Então, primeira foto, horizonte, segunda foto, horizonte, 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 horizonte. É totalmente sistematizado. Eu não preciso mais pensar qual é a próxima fase que eu tenho que fazer. Eu não tenho que ir mais agora ajustar a cor, não ajudar. Qualquer processo que eu faço, eu penso, eu tenho que fazer isso. Como eu vou desfragmentar esse processo para que o meu cérebro pense que eu não estou gastando energia nenhuma? Então, por exemplo, você está assinando documentos, e você tem que ir lá colocar seu nome, colocar a data, e aí você tem um bloco desse tamanho para você assinar e colocar todas essas coisas. É uma loucura. O que eu faço? Assino, 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 assino. Se tiver qualquer mensagem de alguém, não, já estou terminando aqui, assino, assino, ou na próxima etapa, eu jogo o carimbo, 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 carimbo. Quando você chega, aquilo ali é tão processo que a sua mente fala, beleza, isso aqui eu não estou gastando energia nenhuma.
Ao invés da sua mente, agora eu preencho o nome, agora a data, assino, eu jogo o carimbo. Quando você chega no terceiro documento, você já está exausta. É claro, são vários processos que você tem que fazer, e a sua mente vai ser... A próxima mensagem que você receber no WhatsApp, alguma coisa que você lembra, eu vou entrar no WhatsApp aqui, né? Esse é o conceito. Agora é com vocês de usar a criatividade para pensar, essa é a tarefa que eu tenho que fazer. Louça, garfo, 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 garfo. Entende? Separa em fragmentos. Então, isso vai ajudar qualquer coisa que você tiver que fazer o seu cérebro pensar, eu não estou gastando energia nenhuma para fazer isso, que legal, né? Então, no final das coisas, você transformou aquele processo, você desfragmentou a sua função em processos matemáticos e, no final das contas, você conseguiu fazer aquilo com muito mais agilidade. Está fazendo sentido? A Liliane fala que faz muito isso com a correção de prova. Maravilha! É enganar o nosso cérebro, tá? Porque senão a gente entra naquele processo de estar gastando energia, o cérebro não quer gastar energia. Então, eu vou falar um pouquinho mais a respeito do processo de criatividades para novas... Deixa eu voltar para cá. Não, ainda não vou falar dele ainda. Então, ação. Quero ler livros. Prática. Deve estar atrelado primeiro à sua nova identidade. Eu sou estudioso, eu amo ler. Isso está a referência do livro Hábitos Atômicos, já falei bastante sobre ele. Quem me conhece é do James Clear. Ele é biomecânico pela Universidade de Denison. E é bem interessante ele ter escrito esse livro sendo biomecânico. Eu gosto muito de saber quais são as, né? Ou seja, pessoas de outras áreas escrevendo sobre, né, processos, né? Um biomecânico criou um processo sobre hábitos. E é bem interessante. Então, ele identifica que primeiro você tem que ter aquela identidade. Eu sou estudioso, ou eu sou uma pessoa saudável, quero ter mais, né, dentro da área de saúde, por exemplo, né? É atrelar essa habilidade que você deseja como que você se vê, né? Como você se vê em primeiro lugar. Então, como você se vê? É assim que você tem que se ver com essa nova habilidade. E depois atrelar a um hábito ou rotina que você já tenha. Então, vou ler 10 páginas depois do almoço, porque almoço é uma rotina que eu tenho. Onde eu almoço? Eu sempre almoço nessa mesa. Então, nessa mesa vai ter ali do lado um livro aberto, do lado da sua mesa de jantar. Então, toda vez que eu terminar de almoçar, eu vou pegar e ler 10 páginas. Esse é um processo, você está desfragmentando. Não é sobre você terminar esse livro em 3 meses, em 1 mês, em 1 semana. Porque para você terminar um livro em 1 semana, você já tem que ter isso como hábito. E muitas vezes esse hábito não vai ser sem esforço, como a gente viu anteriormente. Então, não é sobre finalizar. Por isso eu comentei no nosso encontro passado, que era sobre pequenos hábitos que não geram esforço, atrelados a hábitos que você já tem. E isso foi uma das coisas pelo qual eu consegui fazer novos estudos, desenvolver várias coisas voltadas para a área, né, de leitura, que eu tinha muita dificuldade, usando exatamente isso. Então, hoje eu não só tenho depois do almoço, eu tenho quando eu acordo, eu tenho antes de eu dormir, eu tenho um livro espalhado por toda a minha casa, eu leio 4 livros comitantemente, porque eu percebi que isso me ajuda muito no meu processo de criatividade, de continuar, né? É muito legal para mim. Então, é a mesma coisa, quando eu jogo joguinhos, eu só jogo joguinhos no sábado, né? Eu tenho, meu domingo eu vou assistir alguma série, algum filme, não assisto durante a semana, então eu separo, né, os meus processos durante a minha rotina. Então, livros, eu tenho um livro onde eu sento no meu sofá, um livro na mesa de jantar, um livro na minha cabeceira, e os livros que eu tenho no meu celular, né? Que aí eu posso estar no metrô e eu estou lendo, né? Então, ou seja, se eu estou no metrô, logo eu tenho esse tempo para ler uma página, que seja o que for. Mas é o hábito de atrelar né? Já que eu vou para a faculdade, já que eu vou estar nesse processo, logo eu adiciono um hábito dentro desse processo. Então, eu sei que toda vez que eu pisar no metrô, eu puxo o meu livro, né? E está ali, seja o Kindle, seja o que for, que é melhor para você. Tá bom?